Olá, hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Maioria dos brasileiros apoia vacinação infantil contra a Covid-19. Milhares de alemães protestam contra regras anti-Covid. Áustria confirma vacinação obrigatória a partir de fevereiro. Pesquisa do Datafolha revela que 79% da população brasileira com 16 anos ou mais apoia a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Isso equivale a mais de 132 milhões de pessoas no país. Os que são contra a imunização dessa faixa etária somam 17% e outros 4% não souberam opinar. O apoio é maior entre as mulheres, com 83% a favor da vacinação e 13% contra. Já entre os homens, 75% são favoráveis à medida e a rejeição é de 22%. O Datafolha informou que 29% dos entrevistados se declararam responsáveis por crianças de 5 a 11 anos de idade. Entre essas pessoas, 76%, ou seja, quase 37 milhões, disseram que pretendem levar as crianças para tomar a vacina. Ao mesmo tempo, quase 8 milhões e meio de pais ou responsáveis disseram que não pretendem imunizar os menores. No quadro total, incluindo a população como um todo, os responsáveis por crianças nessa faixa etária que são a favor da vacinação representam 22% e os contrários 5%. 2% destes ainda não decidiram a respeito. Milhares de pessoas na Alemanha protestaram nesse fim de semana contra as medidas anti-Covid impostas pelo governo. Ao mesmo tempo, outras milhares se reuniram em manifestações contra os negacionistas da pandemia. Um dos maiores protestos ocorreu em Düsseldorf, com a participação de 7 mil pessoas. Em Hamburgo, mesmo com a proibição da polícia, um protesto contra as medidas reuniu 3 mil pessoas. Em outro ponto da cidade, quase a mesma quantidade de cidadãos participaram de uma contra-manifestação a favor da vacina e contra o negacionismo. Protestos também ocorreram em Freiburg, Munique, Osnabrück e outras cidades. A Alemanha registrou um pico de 528,2 infecções a cada 100 mil habitantes em um período de 7 dias. Nas últimas 24 horas, o país teve mais de 34 mil novos casos da doença. A Alemanha tem mais de 72% de sua população totalmente vacinada, sendo que 46% já receberam a terceira dose do imunizante. O ministro alemão da Saúde, Karl Lauterbach, alertou para um possível aumento nas mortes e na sobrecarga nos hospitais e disse que o país ainda poderá enfrentar semanas difíceis. Isso em razão da alta de casos pela variante Omicron e dos baixos índices de vacinação na Alemanha. Em entrevista ao jornal Bild am Sonntag, o ministro disse que, no momento, a maior parte dos infectados são os jovens, que mantêm contatos com um número maior de pessoas. Entretanto, as internações deverão aumentar quando crescerem as infecções entre os idosos. Isso poderá resultar na escassez de leitos em UTIs e enfermarias, disse o ministro. Lauterbach também defendeu a vacinação obrigatória, que deve incluir as 3 doses da vacina. Segundo afirmou, esta seria a única forma de proteger a população e evitar um quadro mais grave da doença. O governo da Áustria anunciou que a vacinação contra o coronavírus será obrigatória no país a partir de 1º de fevereiro. O chanceler federal austríaco Karl Nehammer disse que não se trata de uma batalha de vacinados contra não vacinados, mas sim de ressaltar que a vacinação é a melhor garantia para viver em liberdade. O plano prevê que a obrigatoriedade será válida para pessoas com 18 anos ou mais, com isenções para mulheres grávidas e para os que não podem receber a vacina por motivos médicos. De acordo com o plano, o governo prevê uma fase de adaptação para que os não vacinados tenham a possibilidade de mudar de ideia até meados de março. Depois desse período, terá início a fiscalização da aplicação da lei. O projeto prevê multas de 600 a 3.600 euros em casos de desobediência e reincidência. O objetivo é evitar a sobrecarga nos hospitais e atingir a meta de vacinar 90% da população.
O parlamento francês aprovou em definitivo o projeto de lei que substitui o atual passe sanitário por um passaporte com base exclusivamente na vacinação. O texto deverá ser encaminhado para o Conselho Constitucional, o que deve atrasar a promulgação do projeto. O governo francês quer que a nova lei entre em vigor o mais rápido possível devido ao aumento de casos provocado pela variante Ômicron e uma média de 300 mil infecções diárias na última semana. O novo passaporte vai impedir que os não vacinados tenham acesso a vários espaços públicos, como trens, restaurantes e cinemas, com exceções para o acesso aos serviços de saúde. Novas informações você confere mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.